Tudo bem ou não? Porque, como o Guilherme não falou quanto tempo eu tenho, então quer dizer que eu posso ficar à vontade, né? Certo? Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Quero convidar você a deixar aberta a sua Bíblia nesse texto. Nós, no decorrer da mensagem, nós iremos nos direcionar a ele, como eu gosto de fazer. Gosto de expor o texto e, ao final, trazer algumas aplicações para que possamos utilizar esse texto de forma um pouco mais prática. Por si só, o texto já fala conosco, mas é importante pensar um pouquinho a respeito disso no nosso dia a dia. Essa água aqui, pode beber? Está ungida pelo Hernandes, pelo Paulo Júnior. O tema que eu pensei, a partir daquilo que foi proposto, nome sobre todo nome, e aí trazendo um pouquinho para a ideia do Aviva, o nome sobre todo nome, um caminho para o avivamento. O Paulinho, ele tem uma canção chamada John, não sei se você vai cantar essa canção, que eu sei que não é esse o contexto, mas o início da primeira linha dessa canção diz o seguinte: John, olha para o céu, mas não deixe de olhar para o chão. E eu creio que esta frase dessa canção resume muito bem o que diz Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Quando nós olhamos para esse texto, é mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo para os crentes de Filipos: crentes, olhem para o Cristo exaltado, mas não deixem de olhar para o Cristo encarnado também. Ou seja, devemos ser atraídos pela exaltação de Jesus Cristo, na qual Deus lhe deu o nome sobre todo nome, bem como para o Senhor que se fez servo e viveu entre nós. Nós não podemos esquecer, ao ler um texto como Filipenses capítulo 5, que antes de subir para a glória, Jesus Cristo, ele desceu da glória. Dessa forma, eu quero, sim, nessa noite, usar a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo como um caminho a ser trilhado rumo a um avivamento. E, estritamente falando, avivamento é algo que acontece unicamente e exclusivamente no meio do povo de Deus. Avivamento é quando o Espírito Santo renova, reaviva, desperta uma igreja ou até mesmo a vida de crentes sonolentos. É revitalização onde já existe vida. Como disse o escritor Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Por isso, se faz necessário, em tempos de frieza espiritual, confusão teológica, a igreja clamar, buscar da parte de Deus um avivamento. John Armstrong escreveu um livro muito interessante chamado Avivamento, se não me engano, avivamento total, algo mais ou menos nesse sentido. Ele define o avivamento como o princípio de vida da igreja. É o poder que traz vida a pecadores e leva avante a causa de Cristo com grande efeito, tanto na igreja quanto na cultura que está ao seu redor. Assim, avivamento nos faz olhar para o alto, para a sublimidade do Cordeiro que reina, bem como também nos leva a olhar para a podridão de pecado que nos cerca e que muitas vezes nos assedia. Por isso, a visão do Cordeiro Santo nos leva, e tem que nos levar mesmo, a uma convicção profunda da nossa pecaminosidade, da nossa miséria espiritual. A visão do Cristo exaltado nos faz olhar para o caminho de humilhação que o próprio Cordeiro trilhou para nos dar a redenção. A visão do Cordeiro exaltado tem que nos colocar no lugar onde nós devemos estar, humilhados aos pés da cruz de Jesus Cristo. Antes de receber o nome sobre todo nome, Jesus Cristo ele trilhou um árduo caminho que, segundo Paulo, serve como um paradigma, como um protótipo, como um modelo para os crentes filipenses, bem como assim para todas as épocas da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Esse texto especial, no capítulo 2, versículos 5 até 11, o que nós vamos ver é Paulo instando, é Paulo atiçando, é Paulo chamando os seus leitores, os crentes de Filipos, a seguir na jornada cristã, dando alguns passos que servem como base para a igreja experimentar um verdadeiro avivamento. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu chamo a sua atenção para o versículo 5, e aí está aí o primeiro passo que eu quero trabalhar com você nessa noite. Para que possamos, de fato, experimentar o avivamento, é necessário viver à luz do Evangelho. Versículo 5 está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Atente para os 4 primeiros versículos anteriores. Esse tende em vós é um conectivo, justamente com os 4 primeiros versículos deste capítulo. E nesses 4 primeiros versículos, é o que nós conhecemos como uma parênese, que é uma exortação pessoal, uma exortação direcionada especificamente para uma pessoa. Nós vamos ver Paulo, no versículo 2, ele conclama a igreja a viver unida. Existia briga nessa igreja. Quando você lê a carta como um todo, você vai ver que existia 2 mulheres que brigavam nessa igreja. Paulo, então, no versículo 2, conclama a igreja a viver unida. No versículo 3, Paulo chama a igreja à humildade. E no versículo 4, finalzinho do 3 e 4, ele fala com que os crentes possam pensar e buscar os interesses do outro antes do seu próprio interesse. Então, aquilo que Paulo fala nos 4 primeiros versículos, a partir do versículo 5, Paulo ele exemplifica através da vida e da obra de Jesus Cristo. O apóstolo exorta que os crentes filipenses deveriam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E essa palavra sentimento lá no grego significa pensar do mesmo modo, pensar da mesma maneira. Segundo o apóstolo, aqueles cristãos deveriam orientar suas vidas segundo aquilo que na esfera do senhorio de Cristo era verdadeiro. Paulo quer que seus leitores continuem nutrindo a disposição que caracterizou a vida de Jesus Cristo, ou seja, sigam o exemplo de Jesus Cristo. É fato que nós não podemos imitar Jesus Cristo em seus atos redentivos, nós não podemos, mas com o auxílio de Deus, nós podemos e devemos imitar o Espírito que serviu de base para esses atos. Desta forma, o que Paulo nos leva a pensar é que, como aqueles cristãos que receberam essa carta, nós também somos levados a viver à luz daquilo que temos aprendido a respeito de Jesus Cristo. Aquilo que aprendemos a respeito da vida e da obra de Jesus Cristo deve determinar a forma como nós vivemos. Esse sentimento que deveria existir no seio da igreja de Filipos, nada mais é que o conjunto de verdades que apontam para Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho. E eu quero direcionar a pergunta para você nessa noite. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Se sua vida dependesse dessa definição, o que você diria? O que é o Evangelho? E mais do que isso, você pode encarnar o Evangelho? Pode responder sem medo. Você pode encarnar o Evangelho? Sim ou não? Vamos, sim ou não? O Evangelho é a notícia gloriosa, centrada em Cristo e na cruz, e na graça do que Deus fez em Cristo Jesus para redimir o homem da queda. John Hendricks resume o Evangelho da seguinte forma: o Evangelho é a notícia que muda as nossas vidas, notícia de que Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, tornou-se homem, viveu uma vida sem pecado sob a lei, morreu por pecadores e ressurgiu para reconciliar-nos com Ele, eternamente vitorioso sobre todo inimigo que se levantou entre Deus e o homem. O Evangelho nada mais é do que uma notícia, um anúncio, uma mensagem. A própria palavra no grego aponta para isso, uma boa nova.
Então o fato é que, e aí desculpa, eu vou ter que quebrar um paradigma que nós muitas vezes levantamos. Eu quero te falar que nós não vivemos ou encarnamos o Evangelho. Nós o proclamamos. Nós o proclamamos. Vou dar um exemplo para você, para ficar mais fácil. Quando é noticiado por algum jornal sobre um acidente aqui na Marginal, e você precisa passar por ela, você vive aquela notícia? Você vive aquela notícia? Você não vive aquela notícia. Mas à luz daquela notícia, você irá agir diferente. Você irá buscar um outro caminho. Nós podemos viver à luz das notícias, ou por causa das notícias, mas nós não podemos encarnar a notícia. É por isso que Paulo conclama os crentes a viverem à luz daquilo que o Evangelho ensina, ou seja, viver como Jesus Cristo. E eu quero direcionar ainda outra pergunta para você nessa noite. O quanto esta notícia maravilhosa, o quanto que as boas novas impactam a sua vida cotidiana. Teologia determina comportamento. À luz do que cremos, vivemos. À luz do que cremos, falamos. À luz do que cremos, negociamos. À luz do que cremos, cultuamos. E pensando em avivamento, devemos ter ciência que um avivamento só é verdadeiro quando ele é à luz das Escrituras. Não existe avivamento desvinculado de doutrina. A pregação e a ênfase doutrinárias sempre estão relacionadas a épocas de avivamento. Um historiador americano escreveu um artigo a respeito do avivamento do século XVIII dos Estados Unidos e Inglaterra, e ele observou que os avivamentos eram despertados e mantidos pela pregação das doutrinas da Reforma. Por isso, se nós estamos aqui nessa noite, se nós queremos o avivamento para a nossa vida, se queremos o avivamento para a nossa igreja, nós temos que viver à luz da doutrina, à luz do Evangelho. Os irmãos, o avivamento, ele nunca leva as pessoas a colocar a sua Bíblia de lado para ouvir Deus. Pelo contrário, o avivamento, ele leva você a pegar a sua Bíblia e abri-la como se nunca tivesse lido antes. Avivamento não é novas verdades ou novas revelações de Deus, mas são velhas e antigas verdades que voltam a se renovar e brilhar os nossos olhos como nunca brilharam antes. É impossível pensar em avivamento tendo um rompimento com doutrina, porque não existe. E o que Paulo está falando para esses crentes é: vivam à luz daquilo que vocês têm aprendido a respeito de Jesus Cristo. E aí o que é sublime é que do versículo 6 até o versículo 11, que era um hino cantado naqueles dias, queridos, aqui é doutrina pura. E aqui vai o mito embora. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas dizem: olha, as pessoas não têm interesse em doutrina. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque o que muda a vida das pessoas é doutrina. O que muda a vida das pessoas é a exposição clara e fiel das doutrinas bíblicas. E Paulo, então, no versículo 6 a 8, ele vai nos mostrar um segundo passo. Ele vai falar sobre imitar a humilhação de Jesus Cristo. E eu quero que você acompanhe esses dois versículos, a leitura desses 3 versículos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nesses 3 versículos, Paulo leva os nossos olhos para a eternidade, apontando para o Cristo pré-existente, mostrando que, a fim de realizar a sua obra redentora, ao encarnar-se, ele pôs de lado a manifestação gloriosa dos seus atributos divinos, sem deixar de ser Deus. O apóstolo, ao usar a expressão subsistindo em forma de Deus, lá no grego, aponta para a ideia de um estado permanente, isto é, Cristo Jesus existia
e existe eternamente na forma de Deus. Isto é, Jesus Cristo sempre foi e continuará sendo Deus por natureza. Todavia, Cristo sendo Deus, não aproveitou-se disso. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E essa expressão usurpação no Novo Testamento refere-se ao ato de roubar. O apóstolo está inferindo que Jesus Cristo não considerou o ser Deus como algo a ser usado para a sua própria vantagem. E o mais interessante é pensar que Jesus Cristo fez justamente o contrário de usurpar. Ele não roubou para si, ele não usou mal o seu direito de ser Deus, mas segundo Paulo, ele se esvaziou. E eu queria que você refletisse um pouquinho, para ver como que nós brasileiros queremos tirar vantagem em tudo. Nós queremos, tá? Na época de Olimpíadas, eu tenho dó mesmo de quem é turista no Brasil. Que vão ser roubados em táxi. Não que todos os taxistas são ladrões, não é isso, tá? Mas tem sempre um que quer tirar vantagem sobre o outro. Vou exemplo para você. Eu conheço um cristão, que mesmo tendo dinheiro, quando vence as contas mais altas, ele não paga. Ele não paga. E ele espera então o banco entrar em contato com ele. E quando o banco entra em contato, ele fala assim: estou apertado, estou sem dinheiro, vamos fazer um acordo? Resultado, o banco, para não ficar sem dinheiro, resolve fazer um acordo cobrando menos que de fato ele devia. E quando você pergunta para esse sujeito qual o motivo que leva a agir dessa forma, ele responde: olha, eu estou simplesmente exercendo o meu direito de obter vantagens. Enquanto nós diariamente queremos tirar vantagem em tudo, Jesus Cristo, sendo Deus, segundo Paulo, não utilizou-se desta realidade para a sua própria vantagem, antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziou, esse texto está na forma ativa, dando a ideia de iniciativa voluntária de Cristo, isto é, esvaziou de sua existência na forma de igualdade com Deus, livremente. E entenda que esvaziou-se não quer dizer que Jesus Cristo deixou de ser Deus, mas sim que ele esvaziou-se do seu direito de ser igual a Deus no céu. Há um escritor que nos explica da seguinte maneira: Cristo a si mesmo se esvaziou, não de sua natureza divina, porque isto era impossível. Ele continuou sendo Deus, sendo Filho de Deus. Indubitavelmente, Cristo renunciou seu ambiente de glória. Ele renunciou à sua glória celestial e desceu a este mundo quebrado, mundo de sombras, habitados por seres miseráveis como eu e como você, simplesmente para nos resgatar. Aquele que tinha todos os direitos e tinha razão de se valer de todos os seus direitos, renunciou a todos eles. Seu esvaziamento estava em humilhar-se a si mesmo, tomando os atributos humanos, tornando-se semelhante a homens. O Cristo que sempre existiu como Deus, segundo Paulo, agora adentra a temporalidade através do nascimento humano. Aqui nesse texto nós temos aquilo que os teólogos chamam de união hipostática do Redentor, que é a união perfeita das duas naturezas, sem diminuição de nenhuma delas, é uma única pessoa. Ou seja, Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. O que Paulo quer nos ensinar aqui é que Jesus Cristo, ao encarnar-se, ele se torna ao mesmo tempo eterno e temporal, conforme a sua divindade e conforme a sua humanidade. E eu não sei se você já refletiu o quão milagroso é a encarnação de Jesus Cristo. Você já parou para refletir que por causa da encarnação, o Senhor Todo-Poderoso derramou lágrimas nas terras áridas do Oriente? Já parou para pensar que por causa da encarnação, aquele que é o ser onipresente, ele foi abandonado por todos os seus amigos? Isso é encarnação. Mas o versículo 8 é a parte central dessa passagem. A cruz é o ponto central da humilhação, bem como também a porta que se abre para a sua exaltação.
No versículo 7, nós lemos que ele se esvaziou, relacionando-se à sua encarnação. E no versículo 8, nós temos humilhou-se. E aqui relaciona-se à humanidade de Jesus Cristo. E, novamente, o verbo humilhar-se, assim como se esvaziou no versículo anterior, está na voz ativa. Isto é, foi uma ação voluntária de Jesus Cristo que o levou a passar por tal humilhação como homem. Com toda a sua obediência ao encarnar-se, o levou a experimentar a morte mais cruel e repugnante dos seus dias, que era a morte e morte de cruz. Paulo insta que seus leitores imitem este padrão de vida. Jesus Cristo, seu caminho de humilhação, é o caminho a ser seguido e copiado por todos os crentes. Eu quero te falar que avivamento começa por aqui. Avivamento é trilhar os passos de Cristo. Em tempos de avivamento, tanto Cristo quanto o seu sangue são centrais. No século XVIII, quando George Whitefield foi pregar em Cambuslang, na Escócia, ele percebeu que todas as pessoas, desde crianças a adultos, eles caíam tremendo e sacudindo de medo. Então ele escreveu sobre isso, explicando o seguinte: isso não acontece somente quando homens de palavras ardentes alarmam as pessoas com o terror da lei de Deus, mas quando o pregador mais ponderado fala do amor redentor, fala de um Salvador precioso, e todos parecem correr atrás dele. Nessa mesma época, em Northampton, nos Estados Unidos, Jonathan Edwards, escrevendo também sobre o avivamento que acontecia naquela cidade, descreveu que a centralidade da cruz de Cristo, a centralidade da obra de Cristo, era algo visível na vida do rebanho que passava por um avivamento. Esse parte do que ele relatou. Em todos os grupos, em outros dias, em qualquer ocasião em que as pessoas se encontrassem, Cristo era visto e falava-se deles nos encontros. Os jovens se encontravam, tinham prazer em passar o tempo falando da excelência do amor sacrificial de Jesus Cristo. Passavam o tempo falando da glória da sua salvação. Na sua última roda de amigos, aqui a maioria é jovens, tirando o Paulinho que falou que não é jovem. Posso falar que você não é jovem, né, Paulinho? Você falou aqui na frente, eu posso falar, né? Apesar que eu acho que você está novo, hein? Tá? É graça, a graça faz isso por nós. Na sua última roda de amigos, Cristo estava presente? Falo isso porque, quando lemos relatos como esse sobre o avivamento, e Cristo era central na conversa daqueles jovens, que nós trazemos para hoje, nem sempre. Realmente as nossas conversas, como jovens presbiterianos que somos, quando não estamos falando mal de arminianos e defendendo o Calvino, nós estamos mais para calvinismo da zoeira. Sofocamos, falamos mal dos outros. E a ideia que Paulo quer trazer para mim e para você é: siga, imite o exemplo de Jesus Cristo. A centralidade na obra, na vida, na cruz de Jesus Cristo é essencial para que nós venhamos experimentar e desfrutar de um verdadeiro avivamento. E Paulo ainda segue nos versículos 9 a 11, nos mostrando aí um terceiro passo que devemos dar para celebrar a exaltação de Jesus Cristo. Convido você a acompanhar a leitura, versículos 9 a 11, do que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No versículo 9, existe uma mudança de sujeito. O sujeito agora passa a ser Deus. Deus exaltando a Cristo a uma posição mais elevada
do que ele possuía no princípio, por causa de sua missão terrena ter sido bem sucedida. Essa expressão, exaltou sobremaneira, lá no grego, aponta para a ideia de que Deus o exaltou ao máximo. E dentro do escopo dessa exaltação, nós temos aqui a ressurreição, ascensão, entronização, intercessão e segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso, por inferência, Paulo afirma que em sua exaltação, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E este verbo deu é literalmente dar graciosamente. Isto é, o nome elevado sobre tudo e todos foi graciosamente dado pelo Pai. E naqueles dias, diferente de hoje, o nome de alguém expressava poder, expressava personalidade, expressava a história de seus portadores. E este nome que é dado a Jesus Cristo, quando você vai lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 4, vai nos mostrar que é para enfatizar a posição elevada de Jesus Cristo em relação às demais coisas na criação. Assim, o nome que está acima de todo nome, segundo o próprio Paulo no versículo 11, é o Senhor Jesus Cristo. Logo, o que nós entendemos é que o nome Senhor Jesus Cristo aponta não apenas para a pessoa, mas também para o poder, para a obra, para a presença de Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, não se trata do simples retorno de Jesus Cristo da terra para o céu, mas de sua nova entronização, precursora de um novo relacionamento conosco e também com o mundo inteiro. Nome sobre todo nome significa que agora no céu Jesus está ativamente engajado na continuação da sua obra mediadora. Nome sobre todo nome é porque agora Jesus Cristo, como nosso sacerdote, nos representa diante da face do Pai em pessoa. Nome sobre todo nome é também porque agora, como Deus homem ressurreto, Ele governa sobre tudo e sobre todos. O nome que está acima de todo nome é dado, segundo Paulo, com um propósito esse que se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A imagem que Paulo faz surgir diante de nós aqui neste versículo, esses dois versículos, dois últimos, é que todo o imenso universo, com todos os seus habitantes, em uma única reunião gigantesca, dobrarão os seus joelhos diante de Jesus Cristo. E nos dias de Paulo, quando os reis derrotados, eles se ajoelhavam diante dos conquistadores, eles expressavam sua rendição e submissão total. E é claro que aqui Paulo, ele vislumbra uma realidade escatológica, mas que hoje nós já podemos vivenciar isso. Hoje homens já se curvam diante de Jesus Cristo, rendendo-se a Ele e sendo salvos. No dia do grande julgamento, os homens se prostrarão não para serem salvos, mas para serem condenados. O fato é que todo ser que há no cosmos terá que confessar o senhorio do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo-o como Deus e lhe prestando honras. Paulo afirma que o humilde servo Jesus Cristo foi coroado com glória e triunfo, e como grande conquistador, ele continua celebrando o seu triunfo e governa ativamente sobre todas as coisas. O mais interessante é que a última expressão que Paulo usa nesse texto é para a glória de Deus Pai. A finalidade da exaltação de Jesus Cristo é a glória de Deus. Sua soberania é presente do Pai, mas tem como foco principal a glória de Deus Pai. À luz desta realidade extraordinária, que os crentes de Filipos são chamados a caminhar. Se a cruz representa o fim do homem, segundo Paulo, a exaltação de Jesus Cristo representa o começo de uma nova vida. E avivamento é justamente isso. É experimentar nova vida divina.
Avivamento é uma intervenção soberana do Espírito Santo de Deus, trazendo vida àquilo que estava morto. Em épocas de avivamento, nós experimentamos uma capacitação divina que faz parecer que começamos a viver algo totalmente novo. Se não me engano, foi a última canção que o Paulinho cantou, direcionou para isso. Nós somos o velho povo, mas que há algo novo em nós. Isso é avivamento. E eu quero, à luz daquilo que falamos, fazer 3 aplicações para mim e para você nessa noite, que vai seguir justamente isso. O que nós podemos fazer até que o avivamento venha? A primeira aplicação que eu trago para mim e para você a partir de Filipenses 2, de 5 a 11, é: viva uma vida de auto-renúncia. Viva uma vida de auto-renúncia. A encarnação de Jesus Cristo, essa doutrina, convida os crentes a seguir o exemplo incomparável de abnegação, de renúncia de Jesus Cristo. O próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E negar a si mesmo é uma negação total e completa daquilo tudo que o homem julga ser importante. É negar a sua própria vontade. Assim, Jesus Cristo mostra que a vida começa com um ato de autorrenúncia. O paradigma da encarnação é justamente esse, a renúncia do eu. Esta negação do ego que isso requer de todos os seus seguidores deve ser universal. E aqui, queridos, não há nenhuma reserva ou exceção feita a esta autorrenúncia. Você já calculou o quanto custa ser cristão? Já calculou o quanto custa ser cristão? E eu não falo aqui de cristão de aparência, porque cristão de aparência não custa nada. Você já calculou o quanto custa de fato ser cristão? Porque ser cristão é pagar um alto preço. Pois a graça, ela é de graça, mas nós não devemos baratear a graça, como dizia um teólogo alemão. Ser cristão é literalmente entender que ser cristão custará os seus pecados. Ser cristão custará uma vida fácil. Ser cristão custará os favores do mundo. Ser cristão lhe custará os seus sonhos. Ser cristão lhe custará tudo. E no chamado de Cristo para ser cristão, no chamado de Cristo para mim e para você, irmão, não existem os termos estabelecidos por nós do tipo: olha, espere eu apenas terminar isso ou aquilo, ou espere eu conquistar isso ou aquilo, espere eu casar, espere eu ter um filho. Nada disso. E o que me deixa mais triste em ser um pouco jovem ainda, porque já estou quase na casa dos 40, é pensar que muitos de nós, jovens, para os nossos interesses pessoais, nós dedicamos o que nós temos de melhor. Quando você faz uma pesquisa da igreja presbiteriana, você vai ver que a maioria dos jovens presbiterianos são excelentes nas suas áreas profissionais. Se esmeram, se dedicam, estudam, buscam capacitação. Isso é bom. Mas quando nós olhamos pela perspectiva do Evangelho, da causa de Cristo, do cristianismo, é triste pensar que nós não vemos tamanha intensidade por Jesus Cristo. Responda para você mesmo: por quem ou pelo que são seus maiores esforços? Por quem ou pelo que você é capaz de renunciar tudo? Se sua resposta não for Jesus Cristo, escute o que Paulo está dizendo aos Filipenses: a vida cristã é um chamado a um esvaziamento e humilhação diante de Deus. A vida cristã é um chamado a trilhar um caminho justamente por aquele que renunciou a tudo. Foi Jesus Cristo. Compreenda que a vida cristã é um caminho trilhado por aquele que já entende que Jesus Cristo é Senhor da sua vida.
Desta forma, somente quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, é que nós podemos nos tornar servos de Jesus Cristo. A humilhação, a renúncia, a negação de si mesmo, é um dos caminhos a ser trilhado para que Deus, Ele rasgue os céus e derrame sobre nós o avivamento. Olha, um cristianismo que não lhe custa nada, não produz nada. Um cristianismo que não lhe custe a sua vida, que não lhe custe os seus maiores projetos, jamais vai redundar em avivamento sobre a igreja do Senhor. O chamado de Paulo, o chamado das Escrituras, o chamado de Jesus Cristo, esse Cristo é o nosso padrão, nós temos que viver à luz daquilo que Ele viveu. Não espere algo mais fácil para você do que isso. A segunda aplicação que trago para mim e para você, a partir desse texto, é: corra para a cruz de Jesus Cristo. Como nós mostramos, Paulo nos fala que Jesus Cristo, antes de ser exaltado, Ele trilhou o caminho da humilhação, o caminho da cruz. O interessante é que quando você lê os Evangelhos, você vai ver que Jesus Cristo, Ele nunca enganou os homens, prometendo uma felicidade imediata, mas Ele deixou claro que o chamado para ser seu discípulo incluía um encontro com a cruz. Ele mesmo disse a seus discípulos: tome a sua cruz e siga-me. Samuel Rutherford sustentava que Cristo não tem cruzes de veludo, ou seja, não espere uma vida fácil neste mundo, onde a cruz foi a marca do nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante nos lembrarmos da cruz de Cristo, porque nós temos vivido em meio a um cristianismo que tem pregado um tipo de doutrina da cruz que não mata nem mosquito da dengue, não é capaz nem mesmo de matar o mosquito da dengue. Todavia, compreenda que a cruz do Senhor o feriu, o matou, o machucou, e a nossa cruz não é diferente. Você tem que entender que Cristo recebeu o nome sobre todo nome, após passar pela morte, e morte de cruz. É por isso que dessa forma você, como cristão, você não deve esperar algo diferente. Não se engane com este evangelho de cócegas, de mimos, de triunfos materiais que tem sido pregado hoje. Leone Cacife, ele foi cirúrgico ao declarar que a realeza do céu é para os que tiveram aqui na terra, senão um trono, a cruz. Por isso, tome a cruz, não apenas como uma doutrina, mas como objeto de fé, como uma experiência da alma. Corra para a cruz e morra. A cruz de Cristo não é apenas um ponto de partida, mas também é um estilo de vida de todos aqueles que creem realmente em Jesus Cristo. A cruz é poder, a cruz é experiência, a cruz é um acontecimento radical na nossa existência. A cruz de Cristo é como se fosse um terremoto em nossa vida. Quando ela entra em nossa vida, tudo se agita, tudo se transforma. Por isso o chamado de Paulo, o chamado das Escrituras, o chamado de Cristo para mim e para você é: corra para a cruz de Cristo. É somente na cruz de Cristo que nós perdemos a nossa velha vida e ganhamos nova vida em Cristo Jesus. Se para o nosso Senhor Jesus Cristo a cruz foi o caminho para o trono, não será diferente para mim e para você, como seus discípulos. Por isso, se nós queremos avivamento em nossa vida, em nossa igreja, a cruz de Cristo deve brilhar em destaque. Na vida cristã, ninguém pode produzir frutos sem passar pela cruz. Ninguém produz frutos sem morrer. A cruz, queridos, ela mata. A cruz machuca. A cruz, ela aniquila a nossa vida por inteiro. E a cruz é necessária, sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos malditos, miseráveis, pecadores. E diante da encruzilhada da nossa existência, sempre terá uma cruz. Quando nós nos rendemos a ela, quando nós nos vemos crucificados nela em Cristo Jesus,
ou simplesmente damos as costas e pagamos um alto preço por isso. A última aplicação que trago para mim, para você, a partir desse texto, é: renda-se diante daquele que tem um nome sobre todo nome. Paulo afirma que um dia, seja hoje ou amanhã, todo joelho se dobrará, todo joelho se renderá diante do Senhor Jesus Cristo. E falar de rendição no contexto que nós vivemos, é difícil. Nós vivemos uma cultura extremamente competitiva. Nós vivemos uma cultura onde as pessoas disputam espaço, honras e glória por tudo. Você quer ver? Quem que pega metrô aqui 7 horas da manhã? Você já começa o seu dia disputando o lugar do metrô. E geralmente disputamos os melhores lugares. Ou aqueles que disputam os melhores prêmios. É por isso que falar de rendição não é muito bem visto em nossos dias. A palavra rendição em nossa sociedade está associada com derrota, com perda, com fraqueza. Todavia, é isso que o Senhor Jesus Cristo espera de nós como igreja. Diante do seu senhorio, devemos nos render, nos dobrar como seres derrotados. Render-se ao senhorio de Jesus Cristo é você abrir mão do controle da sua vida e conscientemente escolher comprometer-se aos seus cuidados. Por isso que rendição na Bíblia tem a ver com a seguinte pergunta: Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Jesus Cristo ocupa em tudo, no trono do seu coração? Ele realmente, governa a sua vida? Arthur Pink nos explica da seguinte maneira isso: a conversão é uma volta de 180 graus, quando o coração e a vontade repudiam o pecado, o erro e o mundo. A conversão genuína é sempre evidenciada por aquela atitude que diz: que farei, Senhor? É a rendição sem reservas de nós mesmos, a sua santa vontade. Por isso que nessa noite lhe pergunto: você já se rendeu a Ele? Você já rendeu o seu ego diante dele? Você já rendeu a sua justiça pessoal diante dele? Você já rendeu a sua moralidade diante dele? Porque, quer queira, quer não, um dia você irá dobrar os seus joelhos diante dele. Quer queira, quer não, um dia você irá se render diante dele. Spurgeon dizia: o pecador, ó pecador de tendões de aço, dobre os seus joelhos agora. Você terá que dobrá-los, homem, naquele dia em que os relâmpagos serão liberados e os trovões se bombarão em fúria selvagem. Você terá que dobrar os seus joelhos. Por isso, a nossa oração deve ser: ó Senhor, dobre agora os joelhos dos homens, antes que sua ira se acenda e todos sejam consumidos por ela. A nossa oração tem que ser: Senhor, faça de todos nós aqui estamos, súditos voluntários da sua graça, para que não aconteça que na sua volta, contra a nossa vontade, venhamos nos dobrar condenados rumo ao inferno. Que todos nós, nesta noite, de bom grado, curvemos os nossos joelhos em rendição ao poder que se fez homem, para nos ensinar como nos esvaziar.